Você já imaginou criar um produto digital completo sem escrever nenhuma linha de código? Isso é possível e hoje eu vou conversar com duas pessoas aqui. Eu vou conversar com o Rodrigo Prior, o Eduardo Moscatelli, que fizeram exatamente isso. Eles criaram o AdGlimer, uma ferramenta revolucionária para análise de estratégias de anúncios. E o mais impressionante disso tudo, eles fizeram utilizando plataformas low code. Se você é empreendedor, se você é desenvolvedor e quer descobrir como que você pode transformar uma ideia em realidade sem precisar programar, esse vídeo é pra você. Fala, turma! Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Se você tá chegando nesse canal pela primeira vez, já sabe, né? Se inscreve, deixa seu like, compartilha e comenta bastante, porque os convidados que eu vou chamar já pra cá, eles vão estar lendo esses comentários. Então, olha só, você pode conversar com eles, mas também vai estar os contatos deles aqui na descrição. Bom, eu trouxe aqui Rodrigo e Eduardo. Porra, prazer ter vocês aqui, pessoal. O Rodrigo eu já conhecia, né? Agora o Edu é a primeira vez que eu tenho contato. Sejam bem-vindos ao canal aqui, cara. Obrigado por vocês terem topado. Fala aí, pode falar, Rodrigo. Dá um oi aí, né? E aí, Léo, beleza? Tudo bem, cara? O prazer é nosso. Acho que é muito interessante estar compartilhando um pouco do que a gente tem vivido, né? Legal. Com uma pessoa que a gente admira tanto, né? Que hoje dentro da comunidade do low code mostra, né, os caminhos ali para as pessoas, que é um trabalho bastante importante, e a gente vem também contribuir um pouquinho com isso, dividir um pouquinho dessa história aí. Show. E aí, Edu? Prazer, Léo. Obrigado aí pela... Você já me conhecia, Edu? Cara, o Rodrigo eu já conhecia, né? Eu te conhecia pelo YouTube. Olha lá. Aí você me viu nos bastidores e falou, nossa, ele é tão calmo, aí quando ele liga a câmera, ele... Não, cara, mas é um prazer poder compartilhar da nossa jornada um pouquinho com vocês e aprender também contigo, você é fera. Ah, que isso. Hoje eu tô aqui pra aprender. E pessoal, olha só, os dois aqui, eles criaram um produto, né, usando totalmente ferramentas sem código, low code. Mas antes da gente falar sobre o AdGlimer, eu acho que seria legal, turma, a gente falar como é que foi toda essa experiência empreendedora de vocês, como é que vocês entraram nesse mundo empreendedor, cada um de vocês, para que a gente chegue até o momento da ideia do AdGlimer. Acho que aí, a partir daí, a gente segue e começa a falar sobre esse produto que foi feito com low code. Quem quer começar falando? Acho que eu posso dar uma palhinha, aí o Edu vê se eu tô esquecendo de alguma coisa aí. A gente já trabalha junto há bastante tempo, né? A gente iniciou a nossa jornada há mais de 10 anos ali com uma agência digital, né? Então a gente vem desse mundo online, né? Embora ambos já sejam ligados previamente com tecnologia de um modo geral, entusiasta, né, de produto, de desenvolvimento, mas a gente começou com agência e aí há 7 anos atrás, a gente começou a pensar em produto, né? O negócio de agência ele é bastante interessante, mas era uma coisa ali que há 7 anos a gente já percebia que tinha outros caminhos mais legais ali que a gente poderia tá percorrendo, né? E a gente começou a olhar para software, né? E ali naquele momento, junto com outros 2 sócios, no comecinho de 2018, a gente criou a Wisely, né? Que é uma plataforma hoje de inteligência de performance para e-commerce, né? Então foi a nossa primeira grande experiência com produto. A gente já tinha, desde ali, eu em 2008 já tinha começado a criar alguns produtos, já flertar com essas iniciativas, mas nada que a gente tivesse alcançado uma grande escala, né? E aí, em 2018 a gente começou a Wisely, aí começou a ser uma experiência legal, e aí, como todo negócio, né, tem toda uma curva do entendimento do que faz sentido para as pessoas e o que não faz, né? E há mais ou menos 1 ano e meio atrás, ali com o surgimento do GPT, né, e algumas outras tecnologias, aí para citar o Recognition da Amazon, a gente começou a estudar, né, aquilo ali para começar a entender possibilidades de consolidação de produtos, de ferramentas, né, que poderiam ser feitas a partir
dessas ferramentas que já estão prontas ali, que são de mercado, né? E aí, durante todo esse processo que a gente estudava, começamos a ver as ferramentas de low-code, né? Entender como elas funcionavam, né? E assim, a nossa trajetória, ela sempre foi permeada ali muito, né, criando produto, muito pela participação de desenvolvedores, e lidar com desenvolvedores, e lidar com o desenvolvimento, os desafios do desenvolvimento, né? E até no passado algumas mágoas em relação a isso, que já foram superadas, né? Mas eu não superei ainda não. O Edu não superou. Falei pra me corrigir se eu tiver errado, ele ainda dorme abraçado com o travesseiro aí por causa disso. Mas a gente olhava para isso tudo, né, e pensava em alternativas, né? Será que a única forma de consolidar um produto é isso, de fato, né? E a gente decidiu estudar muito, né? Então, assim, esse 1 ano e meio ali, ele não foi muito bom com a gente, no sentido de que não tinha muita coisa pronta, né? A gente foi aprendendo as coisas. E aí, essa nossa evolução de aprendizagem, ela veio muito em paralelo com a evolução das próprias tecnologias. Né? Então a gente trabalhou ali, conheceu o Bubble, conhecemos o WeWeb, o NHN, né? Começamos a olhar para isso daí e a cada evolução que o GPT tinha, né? Porque a gente começava a criar provas de conceito para algumas coisas, né? E a própria evolução do GPT, ela foi sendo gentil com a gente em alguns aspectos, né? Que às vezes tinha uma coisa que a gente não conseguia fazer, e aí aquela versão que era lançada já permitia. Ou tinha uma coisa que o custo era muito alto, aí eles lançavam um modelo que nem o 4O, né? Que permitiu já fazer algumas outras coisas. Então essa evolução foi permitindo que as peças se encaixassem, né? E aí a gente foi usando começar a juntar as peças desse conhecimento, né? Pô, vamos pegar essas POCs aqui e vamos fazer uma coisa que entrega um resultado de ponta a ponta, né? Mas queria que o Edu aí também completasse aí um pouco da visão dele. Vamos lá. Vou falar um pouquinho. O Léo perguntou sobre a jornada empreendedora, né? O que eu vejo, Léo? Eu, sinceramente, não me vejo um empreendedor, tá? Eu me vejo um cara que não se enquadrou num sistema, tá? Eu acho que desde moleque... tentaram me botar dentro de um fretado ali, eu seguindo a manada, e a hora que eu cheguei em São Paulo, cara, moleque, recém-saído, surfando na praia, foi parar em São Paulo, olhei aquela baia, cara, eu sempre senti uma coisa de, puta, não é questão de ser orgulhoso ou nada, mas é uma inadequação, cara, sabe, tipo, de não conseguir, de alguma coisa me dizia, cara, acho que tem algo a mais que isso, né? E aí também, assim, aí falando um pouquinho da minha infância, né, tipo, então eu sempre fui um cara um pouco mais curioso, né, então, cara, eu lembro, meu avô tinha um Fusquinha lá e eu sempre tava tentando criar alguma coisa, então eu queria construir meu próprio kart, aí, tipo, eu não sabia a questão da direção, como fazer a direção, aí eu entrava debaixo do Fusquinha do meu avô ali pra ver como era a engrenagem do volante ali, aí eu desenhava aquilo e tal, e chegava pra ele, eu vou, como posso fazer isso aqui? Aí ele, porra, moleque, você tá, sabe, tipo, então assim, aliado a essa inconformidade, assim, de não me enquadrar literalmente, por ter um perfil bem tímido também, bem introvertido, mas de alguma coisa que me impulsiona a estar sempre pensando em coisas e criando, eu acho que eu acabei criando, encontrando o Rodrigo, inclusive, que me ajudou nisso também, né? Ele é o meu lado forte no empreendedorismo, eu sou um cara mais de criação, de construção, né? E eu acho que eu acabei recorrendo a isso, né? Como designer, mas não como empreendedor, mas como alguém que não se enquadrou no sistema e que vem desde então, há muitos anos, tentando construir produtos, mais por isso, né? Menos pelo glamour do empreendedorismo, né? Mas... aí só pra colocar um ponto, né, eu acho que como designer, né, eu lembro até hoje, né, eu chegava a gente tinha agência junto, né, e a gente em determinado momento pensou, pô, cara, vamos sair de serviço, vamos fazer algo mais escalável, né, e a partir de então a gente começa a ter as ideias. Só que se a gente voltar no tempo há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, qual que era o sistema que acontecia? Tô com uma ideia, Rodrigo, tá com uma ideia, pô, vamos construir? Você sabe programar? Ah, não sei. Eu também não sei. O que a gente tem que fazer?
Vamos então chamar um desenvolvedor. Aí começa. Mas vai dar uma participação. Beleza, pega a participação. Os caras que querem, que ganham bem e tal, eles não vão topar se juntar com 2 caras loucos, tipo, que, entende? Que não tem remuneração nenhuma inicialmente. E, entende? Começar um negócio, sabe-se lá quando vai começar a faturar. É meio que um alinhamento de astros, né? Exato. Tu precisa ter uma pessoa qualificada, tem que ter uma ideia boa, tem que ter pessoas que tenham resiliência para tocar. Exato. E no começo o desenvolvedor acaba trabalhando muito, né? Porque o produto, para sair do papel, né? Ele precisa muito do desenvolvedor no início. Exato. E aí o que acontecia, Léo? No começo a gente tava ali com um JPG debaixo do braço, de umas telas, né? E a gente, se você não tinha desenvolvedor para fazer uma parceria, tu morria com aquilo ali, entendeu? Perfeito. O cenário da startup se resumia a você, com PowerPoint, convencer um desenvolvedor razoavelmente bom a codar alguma coisa, exatamente, né? Exatamente. Entendi. E aí foi que o que mudou, né, nesse momento, que a gente tá vivendo um momento fantástico para qualquer um, democratizou, entende? Não tô falando que eu sou contra desenvolvedores, não é isso. Mas se eu Até porque eu sou desenvolvedor, então toma cuidado, hein, velho? Mas agora o que aconteceu, Léo, com as tecnologias, você não precisa de um designer, entende? Tipo, lembra, na época o desenvolvedor precisava de um designer porque não sabia design. E um designer precisava de um desenvolvedor porque não sabia programar. Agora o que acontece? Democratizou. Eu me junto ao Léo e me junto ao Rodrigo porque eu gosto de vocês e a gente vai... Mas assim, não porque se eu não tiver você, minha ideia não nasce, entendeu? Então mudou tudo hoje em dia, né? Então hoje é democrático. A gente se une se a gente se gosta, entendeu? Não tem aquela obrigação, né? Então acho que eu falei demais, né? Não, falou nada. Foi categórico. Aí, então, assim, eu não tinha entendido esse perfil de vocês. Nenhum dos dois tem perfil de desenvolvedor. Cara, então, hoje mudou bastante, viu? Hoje com o low code, eu acho que a gente evoluiu bastante, cara. Mas não somos desenvolvedores, não. E só o meu, Léo, sempre desenvolvimento, mas assim, no aspecto bem básico, né? Então eu já cheguei a trabalhar com PHP, com JavaScript, mas basicamente no dia a dia como uma forma de desviar da bala, vamos dizer assim, né? Não que no passado a gente tenha construído coisas de ponta a ponta usando esse conhecimento, né? Que no meu caso era um pouquinho maior, e hoje já está muito mais equilibrado aí, né? Tivemos que aprender lógica e coisas que estão no meio do caminho, né? Boa. Agora, vamos falar sobre o produto que vocês criaram, que foi uma nova startup, né, que vocês criaram, que foi totalmente feita com low code, mas antes da gente falar dessa experiência de desenvolver com ferramentas de pouco código, conta um pouco do produto, né? Como é que veio essa inspiração? Como é que vocês perceberam, fizeram essa identificação no mercado? E contando um pouco de que é o produto também, acho que para todo mundo poder entender. Inclusive, vou ter um link na descrição, né? Depois eu vou colocar o link aqui na descrição para o pessoal poder conhecer, acessar e experimentar. Eu já experimentei, achei incrível. Manda aí, então, Edu. Vamos que vamos. Você quer a versão glamurosa ou a versão menos glamurosa? A real. A real. Não, aquela que sangrou, aquela que sangrou. Porque geralmente a galera, quando pergunta assim pros caras que criam, tipo, eles vão falar, não, me veio uma inspiração tal, e... Um dia eu tava olhando pro quadro do Jobs, os caras fazem tipo uma engenharia reversa, tipo, da garagem do Jobs, né? Cara, não foi nada disso. Foi tipo, pra gente foi o seguinte, o que a gente começou, né? A ideia em si. A gente começou olhando APIs de fora. Então, assim, a nossa primeira ideia não era nem o AdGlimmer, era fazer uma pesquisa, comparação de preço, né, no Google Shopping. E aí a gente ficou batendo cabeça 3 meses ali, e na ponta a gente chegou numa limitação na época de AI mesmo. A gente não conseguia saber se tal produto era o mesmo produto de outra parte para poder comparar o preço, e não tinha solução ali. E a gente descobriu, depois de ter gastado um tempinho, evoluímos, mas a questão do produto, a gente falou, cara, daqui pra frente não... E aí, certo dia, a gente trocando ideia e tal, eu olhei uma API ali e falei, peraí,
deixa eu ver essa API aqui, legal, é do Facebook Ads Library. Falei, cara, peraí, Facebook Ads Library tá dentro da nossa caixa de anúncios ali. Na Wisely a gente trabalha com métricas de campanhas online e tal. Falei, pô, legal, acho que dá pra fazer alguma coisa com isso. Aí o Rodrigo também olhou e falou, pô, legal. E o Facebook Ads Library hoje, ele é a fonte de pesquisa de muita gente. Tantas agências de performance querem pegar referências, né? E aí olhamos a AI e falamos, cara, só que lá tá tudo espalhado. Então você pensa em uma Casas Bahia, os caras investem milhões em anúncios. É tipo assim, é um local que você tem muito conhecimento ali, estratégico. É tipo uma lata de lixo ali que ninguém tá vendo e que, cara, e tem muita coisa que dá para aproveitar ali. E a gente pensou em, justamente, através dessa API que a gente descobriu, criar, né, de forma automatizada como analisar essa estratégia lá. E aí veio, né, todo esse processo. E aí até mesmo assim, todo o nosso aprendizado sobre prompt, engenharia de prompt, etc., ele se desenvolveu em cima dessa espinha dorsal. Então é uma prova de conceito que a gente vem trabalhando há muito tempo, porque qual que era a teoria, e hoje a gente vê que na prática ela tem se confirmado. Quando os modelos de LLM surgiram, tanto para geração de imagem, geração de texto, o que a gente começou a ver foi uma enxurrada de produtos que simplesmente mandavam um prompt para LLM, retornavam um resultado que entregavam para o usuário como a entrega do produto, né? E a gente nunca acreditou nisso. Por quê? Se eu conseguir fazer isso em 3 dias, qualquer outra pessoa que seja muito pior que eu vai conseguir fazer em 10, né? Então não tem uma barreira competitiva muito clara para isso, né? E aí a gente começou a juntar essas peças, né? E como o Edu falou, o Ads Library ele é um espaço aberto, né? Só que quando você entra lá, por exemplo, numa conta de anúncio que tem 200, 300 anúncios, é muito comum você fazer uma análise enviesada, humana, né? Você entra ali, começa a ver, e aí você vai tirar uma conclusão que nem sempre vai corresponder à realidade daquela marca. E aí a gente começou a pensar, como que eu posso pegar todo o conteúdo que está aqui e entender, poxa, qual é o produto, qual é o serviço que essa marca está focando, que ela está gastando mais, o que ela está falando na hora de vender esse produto, o que ela consegue usar de argumentação que eventualmente vai quebrar uma objeção, quem é o público-alvo que essa marca está mirando quando está fazendo essa comunicação. E aí que isso começou a se alinhar com o que a AI era naquele momento, né? E a gente começou a ver nessa POC, né, que durante muito tempo era só uma sequência de prompts que fazia algumas tarefas e no final entregava um blocão de texto, né? Que assim, para vender como produto não era um produto viável, né? E aí a gente começou a entender como que a gente empacota, né? Põe isso numa prateleira bem bonita para que faça sentido para as pessoas consumirem isso de alguma forma. Legal, legal. E aí, só para o pessoal poder, para quem não conhece, de uma forma bem simplista, o que é o Ads Library que vocês comentaram? O Ads Library, ele é um mecanismo de transparência do Meta, né? Onde todos os anunciantes que publicam anúncios no Instagram e no Facebook, eles têm os seus anúncios expostos. Então, se eu quiser saber o que qualquer marca está anunciando hoje, eu consigo entrar lá e consigo ver todos os anúncios que estão disponíveis naquele momento. Então é uma forma de saber se não estão vendendo nada ilegal, se não tem nada errado ali, então a gente consegue consultar e ver. Então é como se fosse parecido com talvez uma pesquisa da Receita Federal, né? Que toda empresa que é aberta você pode pesquisar e ver, tá ativa, não tá ativa, quem são os sócios, e aí é essa pesquisa no nível dos anúncios. Legal, bacana. Tipo, prestação. Eu ia falar uma prestação de contas, né? Mas parece um pouco assim, né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? Legal, legal. Muito bom. E aí, vocês começaram a vislumbrar essa ideia de vocês aí. Eu até falei errado a pronúncia da ferramenta, né? É Ad Glimmer, né? Assim, a pronúncia é assim, eu falei Glimmer. Tem uma questão sobre produto, né?
A gente tem a Wisely, só que a Wisely é Wesley, é Weasley. Então a gente aprendeu que o nome do produto é o que o seu cliente fala, né? Esse é o nome correto. Dizem, abrindo um parênteses total, eu não sei se isso é verdade. O Edu é de Santos. Eu sou também, da Praia né? Grande, o vizinho. Ah, Praia Grande. Beleza, o Rodrigo já morou em Santos. Tem um restaurante chamado Dona Nice. Não sei se vocês já ouviram falar nesse restaurante. Eu ouvi dizer que o nome desse restaurante, ele não começou como Dona Nice, era o termo nice em inglês. Eu não sei se essa história é verdade, mas aí o que você falou, se essa história for verdade, o pessoal começou a não sabia falar, falava Nice, e aí eles mudaram para Dona Nice. Eu não sei se essa história é verdade, mas faz sentido, né? Eu acredito, faz sentido. É como te chamam, né? Não adianta. Enfim, eu ouvi essa história. Dizem que a carne lá é muito boa, preciso ir lá almoçar um dia desse. Já ouvi isso também. Dizem que é muito bom. Mas vamos lá, aí vocês tiveram a ideia, perceberam a oportunidade e aí falaram, vamos contratar um desenvolvedor. Aí o Edu falou, não vou dormir de novo com essa história. Mais ou menos isso. Né? O produto, Léo, ele surgiu depois... É legal para sua audiência colocar também que é o seguinte, tá? A gente começou praticamente do zero, cara, assim, em conhecimento, né? Então, como eu falei, eu era designer, tá? Designer, construía a tela e parava num PNG debaixo do braço e acabou, entendeu? É isso, tá? Nem um Figma? Não, Figma sim. Figma sim. Ah, legal. Não, também, aí também é esculacho, né? Ah, ufa! O Figma sim. CorelDRAW, né? Pô, falar layout no Photoshop. Mas, não, beleza. A gente, antes de ter a ideia do Ed Glimmer, a gente tomou uma decisão, tá? De que a gente aprenderia essa tecnologia low code para poder ter autonomia para, estamos com uma ideia, a gente pode ou contratar desenvolvedor ou seguir para construir essas POCs, como surgiu aí. Como que a gente constrói uma POC sem ficar sem dormir, né? Exato. Esse era o briefing. Esse é o ponto, tá? Então, assim, eu não aconselho muito, mas no começo, toda essa imersão que a gente teve, e ela não foi fácil, já coloco aqui, foram um ano, assim, bem intenso de estudo, de acordando 4 da manhã, tipo, naquele tempo para aprender essas tecnologias, comprando curso, aprendendo. Canal do Léo aí também, ajudando bastante. Então a gente, antes de ter a ideia, tá? Porque tem gente que já quer começar com uma ideia já mirabolosa para fazer, então... Ou até acha, né, que a grande coisa é a ideia. É a ideia, cara, e... É legal, bom, depois eu posso contar como que foi a nossa evolução de aprendizado, mas a gente começou meio puto, entende? Tipo, de não mais tolerar, ter autonomia para botar as nossas ideias na rua e foi isso que deu aquele gás, tá? Mas eu não aconselho ficar puto por muito tempo, eu acho que Vai pro coração, vai entupir a artéria. Eu vejo que tem o Jacob Nielsen lá, um filósofo, ele fala, né, do tipo, é melhor a gente atuar como entusiasmo, tá? Então, você pode começar puto, mas depois você troca pelo... Pode ser a motivação, né, mas não viver disso, não viver disso, que não é legal. Então, hoje a gente tá entrando no entusiasmo, né, então... mas colocar também, né, e depois, no caminho, a gente descobriu o produto, tá? Mas não foi algo que, já tem um produto, a ideia, tá tudo formadinha e tal, e vamos... Não foi assim. E dificilmente vai ser, viu? É difícil. O Edu, e até uma das coisas aí que a gente falou anteriormente no papo, mas talvez tenha ficado na entrelinha, né? É que a gente descobriu uma API e a partir do que a gente descobriu numa API, a gente pensou no que poderia se desenrolar. Então, acho que assim, uma grande dica que a gente dá para qualquer pessoa que tem intenção de criar produto, de criar vários produtos, de criar micro SaaS, é você entender nas fontes de dados, né, ou de repente dentro da LLM, o que você consegue gerar de resultado e a partir do potencial do que esse resultado representa, você pensa em construir produto, e não o contrário. Qual é o lugar final que eu quero chegar e aí quais são as ferramentas que eu quero usar para chegar até lá. Começar do inverso. O que as ferramentas me entregam? E o que eu posso juntar das ferramentas para a gente conseguir construir um produto. Que legal. Boa sacada.
E aí vocês começaram com essa visão, começaram a estudar o mercado low-code e chegaram à conclusão que, não, a gente vai desenvolver, a gente vai fazer. E como é que foi toda essa experiência? Que tecnologias vocês decidiram abordar? Por que vocês chegaram a essa conclusão? Acho que isso é legal ser falado aqui também. Eu acho que tem eu vou falar um pouco do cenário da oportunidade e aí depois deixar o Edu explorar mais um pouco da parte técnica envolvida nisso, né? Eu acredito que a grande oportunidade, né, é que você hoje, a partir de times mais enxutos ou a partir de uma única pessoa, você consegue desenvolver as habilidades de ponta a ponta para ter um produto. Então, acho que assim, isso é uma ideia que há 5, talvez 10 anos atrás, ela ou era inconcebível ou ela dependia muito de uma união de muitos skills chaves, né? A pessoa tinha que saber de UX, tinha que saber programar, tinha que entender produto e go-to-market. Então, assim, era muito improvável você ter pessoas que tinham essa capacidade, né? Que tivessem essa capacidade, e ao mesmo tempo, essas poucas pessoas, elas eram meio vistas como pessoas muito fora da curva, né? Então, acho que até um exemplo que eu sempre dou é o Peter Levels, o holandês, né? O Levels.io, né? Era um cara que todo mês ele subia um produto novo completamente do zero, mas é um cara que entendia de mercado, entendia de produto e começou a desenvolver várias soluções para o mesmo grupo de pessoas. Então ele focava no começo muito em trabalhadores remotos, né? Em nômades digitais. Então era em quem ele estava focando e onde ele começou a criar várias coisas. Então eu vejo que assim, a principal mudança é que se tornou possível ali com a aprendizagem de como algumas ferramentas funcionam, você consolidar um produto de ponta a ponta. Então, você construir um back-end, você construir um front-end, você trabalhar com notificações, com transporte de dados síncrono. Só que tudo isso foi possível porque as ferramentas começaram a evoluir. Então, ferramentas de base de dados, o Edu vai falar um pouco mais da parte técnica, mas ferramentas de base de dados, ferramentas de front-end, né? Ecossistemas inteiros ali de comunidade de desenvolvimento em torno desses produtos. Então, isso se tornou possível porque a dor de não conseguir consolidar o produto de ponta a ponta sempre foi muito grande, né? E aí, isso começou a mudar, né? E aí a gente entende que, independente dos negócios que a gente já participa, do produto que a gente já tinha anteriormente, que essa é uma skill que para quem trabalha no digital, para quem tem o interesse em empreender digitalmente, ela é básica, né? Virou basicamente o saber HTML de 20 anos atrás, né? Então, se você não sabia HTML, você não conseguia botar uma página no ar, até que inventaram o front page, que fazia com que você pensasse que sabia HTML, né? Que no final não sabia, mas que permitia pular a etapa do trabalho, né? Então eu vejo que assim, o que a gente está vendo nesse momento é uma revolução muito semelhante ao cenário onde tinha o HTML e aí surgiram as ferramentas de construção do site. Aí você tinha a programação e a complexidade de aprender a lidar com a programação, e aí você tem essas ferramentas facilitadoras. E aí, só para fechar a questão da oportunidade, isso quando você tem toda essa habilidade no momento onde a inteligência artificial começou a tornar possível muitas abordagens de entrega que não eram possíveis até então, você tem uma combinação muito poderosa. Por quê? Você consegue criar um produto que é uma casca para todo um trabalho que LLMs desenvolvem nos bastidores. E aí, quando você pega o trabalho da LLM e começa a exponencializar ele, e o que é exponencializar o trabalho de uma LLM? Você tem um produto que é um wrapper, que basicamente você manda um prompt, você tem um resultado, você traz o resultado de volta e mostra isso para o teu cliente, para o teu usuário final.
Na nossa opinião, esse é o pior tipo de produto porque ele pode ser facilmente copiável. Quando você começa a empilhar processos, a serializar processos realizados por LLM, você faz uma tarefa, pega o resultado dela, faz outra, pega outra, pega outra, pega outra. E no Glimmer, por exemplo, você faz mais de 30 e poucas tarefas sequenciais. Então, assim, você já tem a primeira barreira de entrada, que alguém que for copiar, por exemplo, produto, precisa descobrir o que acontece no meio do caminho, tá? Mas embora a gente não tenha muito esse pensamento do tipo, olha, vão vir e vão copiar nosso produto. Cara, copiem, tá tudo certo, né? É uma validação de mercado, etc. Mas a gente entende que a gente ter a entrega de um software que tem um trabalho muito intenso de LLM e AI no background, ele hoje é uma grande virada de chave, é uma mistura de duas coisas que tem um potencial infinito. Boa. Mas agora eu quero saber como é que chegaram essas tecnologias aí. Agora eu como bom desenvolvedor, quero entender como é que foi esse processo. Como é que foi a decisão, né, Léo? A decisão por qual tecnologia usar, né? Tá, vamos lá. Então, o começo, né? Voltando no tempo um pouquinho. Naquela época eu ouvia muito se falar do Bubble, né? Então eu comecei e falei, pô, legal. Show de bola. Me parece bem interessante ele encapsular tudo numa plataforma onde tem banco de dados junto e tal. Facilita bastante criar os apps ali. Beleza. Comecei a usar o Bubble, tá? Comecei a usar, até comprei cursos e tal, comecei a fazer tutoriais e tal. Uma coisa que passou a me incomodar um pouco é a organização dos flows, tipo, em formato parece post-it e tal. Aquilo ali, eu me perdia bastante. Os caras que mexem com o Bubble vão me matar agora, né? Mas nessa nova... Parede de startup, né? Pode falar. Parede de startup. É ruim, eu não queria falar tão mal, cara, porque o Bubble nessa nova versão deu uma copiada nos flow do Will Web lá e tá melhorando. Mas beleza, aí começamos a usar o Bubble naquela época, eu sentia, tá? Sempre tinha que fazer uma gambiarrinha pra dar manutenção ali, era um negócio meio nebuloso. Aí veio a facada final, né? A mudança de precificação do Bubble com o Work Role. Até hoje eu não entendo o que os caras fizeram em relação à precificação. Fica uma caixa preta incógnita ali que você fala, cara, pra quem tá começando uma startup eu não sei aonde isso vai parar. Quanto vai custar o Bubble esse mês? Não faço ideia. Não faço ideia. Qual a cotação, né, do dólar? Não sei, cara. do Working Units ali, não sabe. Qual a cotação do Units? Do Units, né? Exato. Subiu, né? O Trump ganhou lá, o Units aumentou, né? Tipo, aí lascou com todo mundo. Mas, voltando pro cenário. E aí surgiu... surgiu o WeWeb, né? Eu falei, cara, deixa eu dar uma olhadinha no WeWeb pra ver como funciona. E eu senti, quando eu comecei a usar o WeWeb, eu senti, puta, cara, aqui parece-me uma ferramenta mais próxima do high code ali, sabe? Tipo, a forma como ele organiza as variáveis, a forma como ele permite criar os fluxos. Falei, cara, o layout também ali, falei, pô, te dá autonomia para criar várias coisas. Falei, vou por aqui, tá? Aí a definição de ferramenta de banco de dados, tá? Naquela época o Supabase ainda não era muito, não caiu no mainstream como caiu hoje, principalmente pelos fluxos de bot de AI que estão usando bastante Supabase, então isso tem massificado, né, proliferado ele no mercado, mas eu fui dar uma olhada no Zeno, tá? Então comecei a usar o Zeno, fiz alguns treinamentos de Zeno e, cara, eu senti muita facilidade. Óbvio que tem a curva de aprendizado no começo, mas você vê que é uma ferramenta que tem uma galera pensando em facilitar a tua vida o tempo todo. Não é um valor, tá? Já o valor pago mensal não é para qualquer um. Se eu não me engano, tá na faixa de 400 e pouco por mês, mas ele te dá direito a 3 instâncias, então você pode ter 3 apps ali. Dependendo do teu modelo de negócios, isso dilui e a conta fecha, tá? Então, foi WeWeb, Zeno, Web de front-end, Zeno como back-end, e aí tem a questão do NTN, que a gente optou por criar todos os fluxos de back-end ali, né? O Zeno também tem a possibilidade de criar back-end nele, tá? Mas não da forma como o N8N permite, né? Essa liberdade de nós, Então foi essa decisão dessa stack. O Edu, queria até trazer um outro ponto aí na decisão do Xano.
em termos dos database triggers, né? Que é uma coisa que economiza muito caminho, né? Porque de acordo com o que você manda para um campo, você consegue executar uma coisa sem escrever mais código específico para tratar aquela condição, né? Então ele, basicamente, a nossa visão entre o Supabase versus o Sano é que a galera entendeu muito bem a dor de quem está querendo desenvolver produto, que não manja tanto de código e que quer encurtar o caminho de código ali, e até reduzir potencialmente o quanto de coisa você vai precisar fazer para dar manutenção, por exemplo. Perfeito. A proposta das duas ferramentas são bem distintas para mim, assim, né? Eu não consigo comparar muito bem, né? Faz uma comparação entre as duas e aí tu vai comparar, realmente não pode comparar banana com caqui, porque são frutas totalmente diferentes, entendeu? É tipo isso pra mim, assim. E esse é um dos motivos, vou fugir do assunto, mas só porque acho que tem a ver, de que eu não gosto de fazer vídeos de comparação. Eu não gosto de fazer, vamos comparar a ferramenta A com a B. Não acho que dá tão fácil assim. Lógico que existem ferramentas que são bem concorrentes, né? Para o mercado específico, mas eu não gosto de fazer isso justamente Léo, porque... Parece que tem muita gente que se vende e capitaliza em cima da polêmica de ficar comparando a sua ferramenta com a ferramenta do amiguinho, né? Mas tem que entender que cada coisa tem o seu propósito, né? Então, às vezes a comparação não faz nem sentido, mas a galera tenta forçar, né? Se não tiver briga, no final do dia não vai estar tudo certo. Enfim, mas é só um abre aspas aí, né? Que eu acho que fez sentido falar. Legal, e aí nesse processo, vocês escolheram essas três ferramentas para chamar de suas, né? Eu gosto bastante da Zeno, inclusive eu tenho o link com 10% de desconto, hein? 10% de desconto da Zeno. Quem quiser assinar, vou deixar na descrição aqui, ó. E para quem é assinante da Desenvolvo, tem um link de 20% de desconto Zeno, tá vendo? Aí, ó. Eu tô tentando mais lá, mas eles estão me enrolando. Quais foram as maiores dificuldades para vocês nesse processo de desenvolvimento aí? Sei lá, com ferramenta, com entendimento? O que mais deu dor de cabeça? Sem ser os programadores, né? Começar, né? Dá até uma bugada, tanta coisa. Tanta coisa, cara. Bom, eu vou começar, depois eu passo de novo. Se eu me alongar, me corta aí, por favor. É muito problema. Tranquilo. Eu acho que o primeiro ponto tá aí entrando nos desafios técnicos. Antes de entrar nos desafios técnicos, acho que tem os desafios de mindset, né? Acho que esses são... eu acho que no fundo não é muito sobre construção de produto, mas sobre construção do ser humano em si, que está construindo aquele produto, né? Então eu vejo que assim, antes de construir por trás do Ed Glimmer, tem uma decisão de dois caras que resolveram, tipo, falar, cara, acho que a gente consegue, vamos nessa, entendeu? E a partir disso, dessa jornada, né, porra, teve dias, cara, que... Assim, e a gente é do zero, tá? Ninguém tá falando que aqui, já eram programadores e... Não, eram dois caras mortais, meros mortais aí no mercado, e começaram. E o esforço que você tem que empreender, e a gente não é mais novinho, eu tô com 41, o Diego acho que vai fazer 40, então são abdicações diferentes de quem de repente tá ali, né, tendo mais tempo, podendo ferrar tudo, né? Até porque, Edu, a gente já tem uma jornada no horário comercial, exato, né? Então acho que a primeira coisa, a primeira decisão difícil a se tomar é como que você acorda 2-3 horas mais cedo para começar a trabalhar muito mais cedo fazendo outra coisa, que não vai te dar nenhuma grana naquele momento, né? Então esse é o ponto. Então, assim, essa barreira de mindset, Léo, do tipo, você começar algo e terminar, e resolver terminar de fato, e isso parece isso. Mas muita gente não consegue, muita gente começa, mas por medo, muito em virtude por medo, por procrastinação, por medo do desconhecido. Eu acho que esse é o grande ponto. E no conhecimento, por exemplo, hoje eu vejo, na escola, quando o professor falava lá, faz lá, tarefa complementar, vai lá pra casa fazer. Eu foda-se, né? Tipo, eu vou surfar, vou jogar bola, tá? Então, assim, o mínimo de esforço que me pedia naquela época, eu não fazia. E hoje eu vejo. Então eu tive que vencer essa barreira hoje, do tipo, cara, você precisa... O Zeno, a primeira vez que eu ensinei no Zeno, eu queria ter um treco, cara. Eu falei, cara, como é que eu vou usar isso aqui? Não sei nem por onde começar.
Mas você vai, entendeu? É por isso que eu falo, a decisão, o primeiro grande desafio é pessoal, antes de você criar qualquer ferramenta. Aí teve que aprender, porque você vai aprender front-end, você vai aprender uma de banco de dados, depois você vai aprender o N8N, e tudo, e não adianta querer atropelar, cara. Então tinha dia que era foda, cara. Assim, pô, será que eu vou dar conta? Será que, pô, cara, será que dá? Mas foi com medo mesmo, foi com a segurança mesmo. E aí, beleza, essa parte de mindset, passamos, né? E como é que você... O Edu, só uma rápida nesse ponto aí, tá? E até a questão de começar algo, fazer essa coisa até o fim, sem a certeza que alguém vai querer pagar por esse algo. Exato. Esse é o principal ponto. Exato. Né? Então, assim, todos essas zonas de insegurança, que elas precisam ser superadas, Léo, tá? Então, é óbvio que, como eu converso com o Rodrigo direto, isso que ele colocou, a gente não sabe o que será do Ed Glimmer e se vai ser um produto que vai escalar muito, se vai escalar pouco, mas o que a gente sabe, que a gente tem que valorizar a nossa jornada até aqui, que a gente decidiu fazer algo e terminou fazendo algo, e tipo, como construção de ser humano que quer construir coisas a longo prazo, para mim isso é muito importante, mas é algo que precisa saber lidar, e não é todo mundo que sabe lidar com isso, né? Com essa zona de insegurança, às vezes na primeira tremedeira ali de conhecimento, a primeira documentação ali que acha difícil tal, e larga, cara, não pode largar, tem que ir até o final, né? Então essa tomada de decisão. Aí vem os desafios técnicos, né? Digão, você quer acrescentar algo? Aí eu vou entrar no desafio técnico. Eu só acrescentaria que assim, a jornada, ela foi assumida como uma forma de treinar o músculo que é necessário para poder fazer aquilo, né? Então acho que assim, a gente nunca projetou uma grande... Porque assim, como a gente fazia várias e várias POCs que entregavam... Eram vários pequenos Frankensteins, assim, né? Que entregavam uma... isso aqui é legal. Alguém pagaria por isso? Não. Isso aqui é legal. Faz sentido? Tem mercado? Não tem. Então assim, tinha muita coisa legal. E aí a gente chegou num determinado momento e falou, vamos parar e vamos começar a juntar essas coisas legais e começar a construir uma coisa que vai fazer um trabalho de ponta a ponta para entregar alguma coisa que faça sentido. Então, independente do que fosse isso, era essa a nossa primeira tarefa. E que a gente não precisasse da ajuda de ninguém para conseguir botar no ar. Esse era o briefing, né? E é isso que tornava o que o Edu falou, né? Às vezes ele até foi bem gentil, porque, por exemplo, às vezes tinha documentação, mas a documentação não trazia a resposta que a gente queria. A gente entrava em contato com o suporte falava, a favor de verificar a documentação. Não tem uma... Mas isso que tá escrito lá, é isso? Aí respondia, é o que tá lá mesmo, fica tranquilo. E não ajudava em nada, né? Então, em muitos momentos, né? E acho que esse é um conceito que a gente, quando é mais novo, a gente pula na piscina gelada sem pensar duas vezes. Quando a gente fica mais velho, tem conta para pagar, tem filho, aí a gente vai falar, puta, outra piscina gelada, eu não vou. Então é basicamente a ciência de você pular sem saber o que tem do outro lado, né? Então é bem... Dedicando o seu tempo, dedicando tempo que você poderia estar com seu filho, dedicando 2 horas a mais que você poderia estar dormindo. Então acho que o principal, eu digo assim, o principal ganho é esse. O que vier daqui para frente é completamente lucro. Aí entrando na parte de desafios técnicos especificamente, Léo, vamos lá. Então o primeiro ponto, né, acho que quem quer começar do zero vai ter que ser um pouco full stack ali no sentido disso, vai ter que aprender uma ferramenta de front. Se você não optar pelo Bubble, né, o Bubble ele tem lá integrado o banco de dados e tal, mas imagina que você vai pro WeWeb ali, o WeWeb, de front. Então você tem basicamente 3 ferramentas, várias APIs para você investigar, para você... Mas acho que um dos grandes desafios, tá, que quando a gente começou o Ed Glimmer, a gente começou no começo do ano, a OpenAI ainda tinha a versão 3.5 do modelo, né? Então, essa versão, para você ter uma ideia, a gente tá trabalhando com algo um pouco mais complexo, que a gente pega dados que não são estruturados para estruturar dentro do nosso banco de dados. Então, algo como hoje a OpenAI tem ela melhorou os modelos, ficaram mais inteligentes,
Mas não só isso, eles fizeram algo que para mim foi fantástico. Eles lançaram a Function Calling, né, que você consegue estruturar as informações dentro do que se espera do seu software, mas eles lançaram também as saídas estruturadas. E o que é isso? As saídas estruturadas garante que o resultado que vai vir do modelo vai ser exatamente naquele formato que você quer. Então isso no começo, para quem trabalhava com 3.5, era doideira, cara, porque você tinha que colocar no prompt, eu quero que você me extraia tal informação nesse campo tal em formato JSON. Só, cara, não te garantia que viria naquele formato. Então, para quem não sabe programar, aí sofre, porque eu tive que criar uma cadeia de validações para garantir que aquela informação era daquele jeito que eu queria. Se veio o dado correto, se não veio, então... Eu fico imaginando o N2N lá, como é que ele... Árvore de Natal. Cara, se você vê o nosso fluxo, são 3 fluxos, cara, você se perde, assim, o negócio é monstruoso. Então... É Natal todo dia lá. De vez em quando eu ganho um presentinho, né? Eu tenho que arrumar alguma coisa lá. Mas acho que são os grandes desafios, assim, técnicos que a gente teve, né? Entendi. Tanto de aprender essas tecnologias novas e lidar com a inteligência artificial num ritmo muito frenético. Assim, quando a gente estava terminando de adaptar um modelo, a OpenAI já lançava outra e fica no loop, né? E também controlar um pouco a ansiedade ali de querer ver toda hora lançamento novo, né? Sim. E em algum momento nesse processo, vocês usaram a própria IA para ajudar vocês em algum desenvolvimento, alguma coisa assim? Porra, não? Cara. Você conta ou eu conto, Edu? No nosso quadro societário, aí tá um beijo pro Gabriel. 90%, né? Tem o Gabriel que tá conosco, que não pôde participar hoje aqui, um grande abraço para ele. Mas também tem um GPT ali, o nosso quadro societário. Então, cara, os códigos ali, por isso que eu falo, sem o GPT, cara, nada disso posso dizer para ti. A parte de código, de codificação, nada disso teria acontecido com tanta velocidade como aconteceu. Caramba. E Edu, acho que até é importante ressaltar, né, que acho que esse é o grande ponto, que assim, toda a parte do back-end e todas as partes lógicas, né, a gente usou o próprio GPT para escrever esses códigos. Então, assim, não é tão simples quanto coda aí uma função, faz tal coisa, né? E também, assim, não seremos levianos a ponto de dizer que a gente não conhecia nada sobre lógica específica, sobre estrutura de código. Então, assim, a gente já conhecia isso previamente, do conhecimento mais básico, né? De função, de arrays, etc. Então, assim, parte desse código só foi possível porque você precisa escrever um briefing, você dá a instrução exata do que é. Então, assim, eu acho que o código mais complexo que que existe dentro do Glimmer até hoje, tanto em tamanho quanto na complexidade da tarefa, só o documento dele, que é um PDF, que é o briefing do que ele precisa executar, se eu não me engano, ele tem 6 páginas. São 6 ou 5, Edu? Cara, são 5, mas uma coisa importante, tá, Léo, pra também não dar a entender pra tua audiência que, o GPT, então, tá. Cara, o que eu vejo muito, a galera falando, o GPT faz código, beleza. Só, cara, não tem como fugir, cara. O primeiro pau que der, que o teu cliente tá esperando uma resolução, e aí? Você vai chegar pro GPT, me ajuda aí, cara. Resolve aí. Cara, em algum momento ele vai te dar o código, você vai precisar pelo menos entender a lógica desse código, pra poder entender e mostrar pra ele aonde você quer arrumar. Não é algo que, tipo, ele faz tudo sozinho, não. Perfeito. Então, assim, se vocês não tivessem conhecimentos conceituais de programação, que vocês, pelo que eu entendi, têm, o trabalho ainda estaria acontecendo, vai? Vocês não teriam colocado em pé ainda? Cara, é uma boa pergunta. Eu acho assim, acho que era design, um conhecimento muito básico de JavaScript, é essa linguagem que a gente usa ali. Assim, declaração de variável, entender uma função, uma condicional, como é que o código está passando. Isso é o básico que eu acho interessante, tá? Saber. Para quê? Mas não para saber para fazer. Porque fazer você pode fazer mesmo não sabendo. Mas é interessante você saber para dar manutenção. A manutenção é do tipo no N8N, se você mete um código lá, se der algum pau, e aí, o que você vai fazer? Você precisa começar a se preparar para poder resolver problemas.
Mas o GPT, mesmo assim, vamos supor que você não quer aprender nada, você ainda tem a possibilidade do erro, copiar e colar, jogar no GPT, olha, deu esse erro aqui, como é que eu arrumo? Você vai sofrer um pouco mais, porque às vezes o erro é tão complicado que se você não direcionar para ele, você vai ficar num loop ali e não vai conseguir resolver direito. Perfeito. Entendi. Mas assim, se a pessoa não tem conhecimento básico, né? Como o Rodrigo falou, né? Entender o que é uma lista, um array, uma coisa assim, né? É muito mais custoso, né? A pessoa conseguir usar o GPT ou qualquer outra modelo de forma mais efetiva, né? Porque ele te devolve e você não sabe se aquilo ali... Tu vai ter que ficar muito na tentativa e erro, né? Tento, deu errado. E ainda, Léo, tem outro cenário, que é o cenário em que o código funciona, mas você não faz a mínima ideia do porquê ele funciona. Exatamente esse é o problema. Ele simplesmente funciona. E aí qual é o problema do código que simplesmente funciona? A tua fonte de dados entrega um dado que está, por exemplo, num formato que não é esperado. O negócio quebra. Então, se você não souber, ou se você não preparar o briefing do código, até diria que, assim, uma grande skill que a gente aprendeu no tempo é como briefar a construção de código. Então, talvez, assim, mais do que aprender a lógica, é como você direciona o GPT, no nosso caso, a construir um código específico e você pensa em casos específicos que ele vai precisar lidar. Porque se você não pensar nisso anteriormente, aquela exceção, aquele caso específico vai acontecer e aí o código vai quebrar, aí você vai ficar quebrando cabeça, você vai, como a gente fez durante muito tempo, né? Mandava o erro, falava, esse código tá dando esse erro aí, como você arruma, né? E assim, a resposta não é essa, não é isso que vai, porque ele vai arrumar, vai continuar funcionando, só que aí um outro fluxo que funcionava vai passar a quebrar, do nada, né? E você não vai saber o porquê. Legal. Interessante. Turma, assim, eu gostei pra caramba do que a gente já conversou aqui, foi interessante entender toda essa experiência e eu queria que vocês, para aqueles empreendedores que vieram até aqui, que estão assistindo essa conversa, eu não sei que conselho não é bom, conselho não é bom, né? Mas, porque se fosse bom, tava todo mundo vendendo. Se bem que tá cheio de vendedor de conselho na internet, né? O marketing digital virou um verdadeiro vendedor de conselhos. Mas vocês aí na prática, não só do Gleimer, como também das outras experiências de vocês, que conselhos vocês dariam no sentido de utilizar, né, principalmente tecnologias aí que aceleram o desenvolvimento, seja low code, seja IA, que conselhos vocês dariam para essa turma que está querendo desenvolver produtos? Manda aí, Edu. Vamos pensar. Responde você que eu vou pensando na minha aí. Ganhou tempo aí, né? Então vou inverter. Eu começo, tu vai pensando. Não, tudo bem, eu vou dar. Eu tô pensando, que assim, como o Léo falou, né? Conselho é complicado, mas eu acho que primeiro ponto, tá? Eu acho que primeiro, eu vou falar, antes do produto, eu acho que você precisa pensar em construir você como ser humano mesmo, tá? Eu acho que a maior barreira, eu acho que não é a tecnologia, mas é como as pessoas tomam uma decisão de vida, assim, de custe o que custar, isso vai ser difícil. Depois, tem um vídeo do Clóvis de Barros Filho, ele fala, a questão, depois vocês procurem aí, Bril, tá? Bril. Ele fala muito... O cara que construiu lá uma puta teoria tal, cara, você é burro, você só precisa... Aristóteles. Tipo assim, o cara levou anos pra construir uma teoria, você, na primeira dificuldade, desistiu de usar aquela forma, você é burro, você não tem brilho, tal. Cara, acho que procurem esse vídeo, tá? Acho que o primeiro ponto, esse conselho é, antes de decidir fazer algo, tecnologia, acho que primeiro tome uma decisão firme. A disciplina tem que ter todo dia um pouquinho, vai dar tremedeira, vai dar medo, vai dar várias coisas, tá? Mas eu acho que a primeira decisão é essa que fez toda a diferença. Pra mim, uma coisa, eu não poderia deixar de falar também, o que me ajudou muito nessa trajetória é a minha fé, tá? A minha fé católica, então isso me ajudou muito. Sem isso, certamente, esse cara aqui que tá aqui no quadro, acho que eu não conseguiria chegar onde nós estamos chegando. Então, a parte, acho que de tecnologia, cara,
Eu acho que, como falei, vocês pegam as stacks aí que a gente comentou aqui, vão até o fim, estudem elas, e não procurar a perfeição, isso não vai ter. E algo muito importante, Léo, eu estava conversando com um dos nossos sócios também, o Gabriel. Durante essa jornada, a coisa mais difícil que eu tive também foi qual é o próximo passo. Porque você está construindo algo, tipo, você guiar qual é o meu próximo passo. Então tem que resolver um problema? Tem. Mas, cara, eu não tenho a menor ideia de como resolver esse problema. Então, como é que eu vou resolver? Então, você precisa quebrar isso. E às vezes é muito nebuloso. Você não sabe qual é a próxima pergunta a se fazer, para onde você ir para resolver aquele problema. Então, além da resiliência, com o tempo, com o passar do tempo, você vai ganhando essa questão de, puta, qual é o meu próximo passo? Para chegar mais perto do resultado. Então, isso é bem importante, fazer perguntas. Agora, da parte de tecnologia, né, assim, a documentação, comunidades, o canal do Léo, assim, cara, não tem muito, né? E uma coisa importante, tá? Cuidado para não cair nas bolhas também de ao invés de você estar focado fazendo algo específico, você tá de olho numa nova AI que lançou, e eu às vezes acabo caindo nisso. A grande novidade que vai mudar tudo. Às vezes eu acabo caindo nisso, a grande novidade. Ou cair no discurso, tá, Léo? Isso me incomoda um pouco. No discurso que eu vejo de que, cara, construa o seu produto em menos de um mês. Para quem não sabe, para quem veio do zero, cara, isso é complicado. Prepare-se para trabalhar bastante, prepare-se para ter uma fase de deserto ali onde vocês vão ter que cruzar essa fronteira. E Edu, se me permite também a questão de que você vai fazer muito rápido e vai ganhar muito dinheiro. Isso é perigoso, né? Cara. Então acho que assim, abrace a consistência da jornada e a questão de que, cara, o dinheiro só vai vir se o que você estiver entregando fizer sentido para as pessoas e que você precisa lutar para que cada vez mais aquilo faça sentido. Né? Então é entender que talvez uma primeira versão vai fazer sentido para um grupo menor. E aí você vai empilhando coisas, né? Até a nossa jornada atual com a Wisely, ela é muito assim. A gente está chegando aí, vai completar em abril do ano que vem 7 anos no total. Mas que assim, o que a gente entrega de valor hoje deve ser umas 10, 15 vezes mais valor do que a gente entregava quando a empresa tinha 1 ano de produto. Né? Então assim, essa potencialização do que você entrega é o que faz aquilo ser mais útil ou menos útil para mais pessoas, né? Então acho que isso é o ponto central, né? Entender que assim, dificilmente você vai em pouco tempo fazer alguma coisa que entregue muito valor, e se você conseguir, alguém também vai conseguir em pouco tempo fazer essa mesma coisa, né? Então esse é o principal ponto aí dessa questão da tecnologia. Edu, eu entrei no meio da tua fala aí, não sei se tu ainda ia complementar mais coisas aí. Já dei meu pseudo conselho. Fechado, né? E o meu conselho, né, também sou meio anti-conselho, né? Mas já para não fugir cara. Não fugir do script, né? O que eu penso, né? A gente está diante de uma virada cultural, de uma virada... fica um negócio meio catastrófico, assim, meio... Como se fosse uma previsão do futuro. Acho que assim, ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito, quando até muito charlatão fala que assim, ó, isso aqui... Deixa eu tomar cuidado com as palavras aqui, ó. Isso aqui é o novo motor elétrico, né? Para não falar exatamente o que falam. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado para entender que assim, a gente não pode mudar tudo e botar todas as nossas fichas em algo da noite para o dia. Todo mundo tem conta para pagar, tem família, tem responsabilidades. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Mas que de fato a gente tá num momento histórico que tem uma grande virada, né? Ou como eu falei anteriormente, o encontro de duas grandes viradas. A primeira é essa possibilidade da gente poder fazer as coisas a partir das ferramentas que ajudam a consolidar isso, e a outra coisa é a inteligência artificial. E a inteligência artificial, visivelmente,
ela ainda está num caminho evolutivo que ainda tem muita água para rolar. Então eu diria, não acredito que a gente estamos no começo ainda, não acredito que a gente está só no começo, eu acredito que até dentro da construção e funcionamento das LLMs, eu acho que a gente está meio que já no limite do que elas podem entregar com as tecnologias atuais, sabe? Eu não espero a AGI em 2 anos, em 5 anos, eu acho que a gente ainda está conceitualmente muito longe disso. O que a gente tem são tentativas de driblar essa restrição, né, para a gente tentar evoluir ao máximo que já tem, né? Mas não vejo que a gente está indo para a Skynet aí, que vai prender todo mundo dentro de casa, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar, e acho que essa é a parte do conselho, que muita coisa que não era possível hoje é possível de ser feita, escalada e automatizada a partir de AI. Então, a gente começa a ouvir falar das primeiras empresas de uma pessoa só que vão ter valuation de $1 bilhão. E eu acredito plenamente nisso, porque não é que ela vai ignorar todo o trabalho que hoje é feito por muitas pessoas, não é isso. Mas é que você vai conseguir consolidar muito desse trabalho a partir da AI. Então você vai precisar ter cada vez menos pessoas para ter estruturas que são contundentes em relação ao que elas entregam, né? Então acho que esse é o principal ponto, que hoje você consegue ter todo o teu saque, todo o teu CS, tudo isso automatizado a partir das ferramentas. Aí você me pergunta, Rodrigo, você faz isso na sua empresa hoje? Não. A resposta bem honesta é não. Mas a gente ainda está na camada em que a gente já está conseguindo aproveitar, né? Na própria Wisely a gente já usa o conhecimento que a gente teve aí nessa jornada de NTN e de várias outras ferramentas que já começam a entregar muita coisa que antes era o trabalho manual de algumas pessoas. Então a gente percebe esse ganho ali no uso do dia a dia, e aí acho que a última parte do conselho, né, é que assim, eu como uma pessoa que vem há bastante tempo estudando AI, durante muito tempo, eu vi que a minha aplicação prática da AI só estava no que eu estava tentando construir. Como melhorar os prompts, como entender a engenharia. E aí, assim, às vezes está debaixo do nosso nariz a oportunidade de usar, né? Ainda agora, eu precisava passar um resumo de um contexto, de uma situação comercial dentro da empresa, e aí eu já tenho meu promptzinho, que é a minha colinha, eu vou lá e colo ele na interface web, aí eu vou pelo meu telefone, abro o aplicativo do ChatGPT, né? Aí eu mando um audião lá para a mesma conversa, e aí ele executa todo o resumo, toda a tarefa, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu mando para as pessoas. Então, assim, não esperem, né, para usar e se beneficiar do uso da AI só no contexto que você pode criar a partir dela, mas do uso dela, dos ganhos marginais que ela te traz no dia a dia. Então, acho que isso é o que eu queria transmitir. No caso do Glimmer, a gente usou principalmente na construção do código e no que ele entrega, né? Então ele tá nas duas pontas aí também. Legal. Você tá falando aí do uso de IA, e aí eu vou abrir um parênteses totalmente aleatório aqui, porque você foi falando e eu fui pensando aqui em algumas formas que eu tô usando, e eu tenho uma dificuldade de aprender inglês, né? Eu tento com muita frequência e tal. E aí, esses dias, eu testando o aplicativo do ChatGPT com voz, eu falei, olha que interessante. Aí eu comecei, toda vez que eu sou professor, né, eu vou para a faculdade, e aí aqueles 15 minutos de trânsito, eu sempre quero fazer alguma coisa, né? Só quero aproveitar cada minuto. Aí eu ligo o ChatGPT no Viva Voz e eu começo a conversar em inglês. Aí parece que eu tô conversando com alguém no telefone e é ela falando comigo, cara. Eu achei sensacional essa ideia. Olha só como o universo converge, né? A gente teve na Wisely, né, na nossa outra empresa, um desafio de começar a atender operações internacionais. Tá. A partir do idioma inglês. Então, assim, embora eu tenha estudado bastante inglês, eu era aquele aluno que fugia da aula. Inclusive, se meu pai assistir depois, que eu vou mandar o link para ele vai lembrar, né, que a minha aula era na Lan House, né? Então, assim, até que a professora, tipo, entrou em contato, porque meu primo fazia aula também, a professora falou, Rodrigo saiu do curso, né? Eu tava emendando só. E aí o que que eu descobri, assim, quando eu precisei usar e melhorar o meu conhecimento? Eu comecei a fazer uma coisa muito parecida contigo,
só que eu pedia para ela simular uma situação do meu trabalho, de uma coisa que eu tinha que apresentar, e eu dava todo o contexto, eu dava às vezes dava informação num PDF, alguma coisa, e aí toda a conversa virava meio que, ou seja, você finge que você é o cliente e você tem dúvidas sobre isso, me pergunta que eu vou te responder. E aí ela faz esse roleplay, né, e aí você responde exatamente no contexto. Então isso me ajudou muito, eu não fazia ideia, né, e aí quando você compara como é a tua conversa com a AI e como é a tua conversa, a tua tentativa de conversa ali direto com o cliente, né? Aí você começa a ver que tem vários vícios de linguagem, várias coisas que você usa uma tradução literal de alguma coisa em português que no inglês não faz o menor sentido. E aí a última dica no uso da AI para aula contextual de inglês é que você consegue falar para ela, depois que você falou todas as abobrinhas, aí você fala assim, agora me corrige tudo que está errado e reproduz a minha explicação do jeito que seria correto. Aí ela faz o caminho inverso para ti. Né? Legal. Tá vendo? Aí, ó. Já é o bônus desse vídeo aqui, né? É o bônus. Como aprender inglês com... É o corte, né? Vai tirar o corte daqui. Os professores de inglês vão ficar super felizes comigo. Né? Mas tem sido uma experiência interessante. Não só para isso, mas eu tenho outros utilitários que eu tenho usado no carro. Depois eu conto em outro momento isso daí. Tenho achado várias utilidades para usar no carro conversando. Pessoal... pra gente encerrar aqui, eu ainda queria fazer mais uma pergunta para depois eu deixar aqui o espaço aberto para vocês compartilharem aí as redes de vocês, como é que o pessoal entra em contato se quiser. Eu queria saber como é qual que é os planejamentos futuros do Glymer. Tem alguma ideia em mente daqui para frente? Como é que tá a adesão? Não sei se vocês já podem falar sobre isso, enfim. Então, nesse momento, Léo, estamos chegando no momento que a gente entende que tem um produto para testar mercado, né? Então, assim, até uma das coisas que a gente gostaria de abrir, assim, você é o primeiro cara que a gente, tanto porque gosta muito de você, do teu trabalho, né? Decidiu falar do produto, abrir o produto, né? Então, assim, publicamente é a primeira... lançamento, cortando a fita aqui, vai. Exato, praticamente cortando a fita, né? E o que a gente vem fazendo? Né? A gente vem fazendo um trabalho com usuários próximos, onde a gente está trabalhando a partir de um plano Early Bird, né? Então hoje você assina, você consegue ter o acesso à condição que você teria só no plano semestral, você consegue fazer uma assinatura com preço reduzido, né? Então a gente vem tendo uma experiência de adesão assim, bastante interessante. A gente vê que as pessoas usam, que começam a aparecer, assim, sem essa divulgação mais massiva, né? Começam a aparecer pessoas utilizando que a gente não faz a ideia de quem são, né? Então é uma coisa muito legal, né? Até porque, como a nossa startup, que hoje é consolidada no mercado, que é a Wisely, ela depende de um setor comercial para você ter adesão, né? Então você vai passar por um humano. E a ideia do Glymer é do tipo, usa aí e se gostar, paga aí, né? Acho que esse é o principal ponto ali, ele trabalhar, entre aspas, gigantes, que a gente sabe que não é assim, né? Mas trabalhar num piloto automático, né? E os próximos passos, a gente vai começar a fazer alguns testes de divulgação, né? A gente acredita muito, né? E acho que essa é uma das teorias que tem por trás do Glymer, que a própria utilização dele deve ser um mecanismo viral que vai atrair mais pessoas para ele. Então, como que eu posso fazer? Tanto é que você deve ter percebido, quando você cria uma análise, essa análise fica disponível para as pessoas que vêm depois. Então, como que o conteúdo que o próprio usuário utiliza faz essa percepção de valor se sentir mais... faz a percepção de valor ser maior, por parte de quem chega depois, e como a gente pode fazer com que o próprio usuário meio que retroalimente essa roda de atrair novos usuários. Então esse é o ponto, né? Porque assim, no estado da arte, o objetivo é que o Glymer seja um produto que se venda sem marketing. Como que ele, assim, sem marketing, no caso, aquela presença digital de ter perfil no Instagram, de ter conteúdo o tempo inteiro. Então é mais uma ferramenta self-service do que alguma coisa que vai ter um trabalho muito forte. Então, esse era um dos pontos que a gente queria validar, inclusive, né? E assim, a nossa experiência com o produto, ela mostrou que, assim, para onde ele vai, né?
analisar conteúdos de outras origens, vamos expandir a quantidade de ferramentas que tem dentro do próprio produto sem aumentar custo. Então, assim, tem vários caminhos, né? Mas nesse momento, a gente está muito mais focado em melhorar, por exemplo, a conversão entre pessoas que criam conta e pessoas que se tornam pagantes, né? Então, acho que esse diria que é o grande desafio no momento, né? Até para ajudar a gente a pagar as continhas aí, manter o brinquedo de pé. Boa. Quer acrescentar Legal, alguma coisa, Edu? O Rodrigo falou na parte do marketing, né? Acho que na parte de entrega de valor, né? Ainda é muito cedo, a gente tá tateando isso. Mas eu acho que hoje no mercado tá acontecendo uma revolução em termos de criação de conteúdo final, né? Então você tem aí avatares IA, você tem vários serviços que geram vídeos e tal. Então a gente tá acompanhando isso também, tá? Mas o que a gente pensa, tá? Dar um passo atrás, antes de criar esse conteúdo, esses vídeos de vendas, esses anúncios, você precisa ter uma parte estratégica ali, de entender como que está o mercado, né? Como que esse nicho tá atuando, que argumentos de venda eles estão usando, né? E a gente pretende ser tipo um assistente pessoal ali, do tipo, cara, sua empresa vende tal produto. Então, cara, antes de você pensar em criar os seus anúncios, cara, vamos dar um ponto de partida. Como é que esse nicho está atuando? O que eles estão vendendo? Que promoções estão fazendo? Que argumentos de venda estão usando? Para que tipo de público eles estão tentando se comunicar? Quais são os novos produtos que entraram? Isso tudo a gente consegue, com inteligência, saber, sem você precisar ir lá manualmente ficar investigando. Então, o Glimmer ele te dá uma capacidade absurda de amplitude de 360 graus que você não teria se não usasse essa ferramenta. Então ele te dá um ponto de partida estratégico e de criação de ideias também para isso, né? Então é isso para onde a gente está inicialmente caminhando, tá? Mas aonde a gente vai é o usuário que vai ditar, né? Então a gente tá com farol de neblina ali, mas a gente não sabe exatamente o que vem pela frente, né? A gente vai sentir na prática. Legal. Eu tenho até uma ideia aqui, mas eu não vou falar porque vai ficar pública, mas eu não sei nem se é boa em si ou a do produto de vocês. Pode depois falar. Nos bastidores eu comento. Manda no privado. Eu não sei se é boa, se eu tô viajando demais, enfim. Não sei se realmente é útil, mas viajei aqui enquanto vocês estavam falando. Vou guardar, daqui a pouco eu comento, tá? Se for boa, depois eu aviso o pessoal, eles vão implementar lá. Deu boa. Mas agora eu quero deixar espaço para vocês poderem deixar as redes. Como é que o pessoal faz para encontrar vocês? Como é que o pessoal faz para testar o Glimmer? Enfim, acho que é o momento de vocês colocarem tudo o que vocês quiserem aqui. Para quem quiser testar o Glimmer, vai ficar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, vocês vão poder ter acesso a esse desconto que eu falei, né? Que é específico aqui da fase de lançamento, não está aberto para todo mundo, tá? E para encontrar a gente na rede social, eu sou o @prior.rodrigo no Instagram e o Edu vai passar o dele aí. Tá, beleza. O meu é edu.moscatelli com 2 L's e um I. Tá um perfil fechado, eu sou mais bastidores assim, mas pode me adicionar lá, que se quiser pegar uma dica lá, o que eu puder ajudar também, tô aberto, tá? É isso, alguém que tem alguma dúvida sobre a jornada, queira alguma ajuda específica. Exato, aí só me chamar lá. Eu vou deixar na descrição, porque aí fica mais fácil do pessoal poder encontrar. Então, vou deixar na descrição aqui. E aí, quem quiser, acho que é legal essa aproximação. Pode vir alguns feedbacks bacanas também, ou algumas trocas de figurinhas interessantes aí, né? Gente, eu achei sensacional conversar com vocês aqui, saber um pouco dessa trajetória e das dores que vocês tiveram, toda essa experiência. Eu sei que teria muito mais coisa para ser falado aqui, mas a gente teria que ficar aqui, fazer um podcast, tipo um podcast 24 horas, né? Faz aquelas viradas, né? O Podpah às vezes faz essas loucuras. Mas não dá, né? Quem sabe a gente traz outro assunto aqui, ou a gente se o pessoal curtir essa ideia de falar mais sobre empreender e tal, de repente a gente vem especificamente para falar, de repente, do outro produto de vocês, explicar como é que foi a trajetória, porque lá vocês
usaram codificação tradicional, né? E aí contar um pouco de como que isso aconteceu. Então, se o pessoal quiser, deixa aqui nos comentários que eu acho que vai ser bem interessante. Rodrigo, Edu, obrigado, viu, por topar. O Rodrigo que me procurou, né, eu não sabia que era ele, e quando ele falou, vamos conversar, eu falei, vamos. Foi muito aleatório. Aí quando eu abri a câmera, eu falei, pô, é tu, velho. Eu falei, porque não veio Cavalo de Troia, dele, né? Tá ligado? Só veio o Rodrigo, mas pô, quantos Rodrigos eu não conheço, sabe? Aí quando abriu a câmera, eu falei, pô, engraçado que a gente tinha falado de tu, Rodrigo, faz um mês e meio atrás, eu acho. Eu tenho um amigo chamado Cortez, que você conhece, o Alexandre? Sim. E aí ele falou alguma coisa, falou, o Priori e tal, eu não lembro o que foi, tá ligado? Mas teu nome surgiu numa conversa que a gente tava falando de uma outra coisa. Estavam xingando. Não, pior que não. Pior que não. Eu acho que tu compartilhou alguma coisa, deve ter sido isso, num grupo que a gente tá em comum. Boa. E aí ele comentou, ele falou, o Coisa publicou um negócio lá, tu chegou a ver? Aí eu acho que foi uma coisa assim. Mas enfim, aí fazia tempo que a gente não se falava. Aí até descobri que ele fugiu aqui da cidade, aqui, foi embora. Falou, não, larguei tudo, vou pra Pirapora. Vou pro interior, né? Vou botar o pé na areia. Aí foi plantar lá os pezinhos de alface, né? Mas tá certo. Gente, obrigado, viu? Obrigado aí. Espero que todo mundo tenha gostado dessa conversa aqui. Eu adorei. O link do Gleimer vai estar lá embaixo, lá com essa condição especial que o Rodrigo e o Edu falaram. E qualquer coisa, é só comentar aqui que eu vou passar para eles. Se for uma pergunta direta para eles, faz aqui nos comentários que eu passo diretamente para eles. Beleza? Vamos embora então, turma? Obrigado, Léo. Vamos Valeu, nessa? Léo. Vamos voltar a trabalhar, não? Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu, gente. Tchau, Grande tchau. abraço. Fique com Deus. Tchau.